Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz seja convosco, amém? É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. É sempre muito bom quando eu recebo convite do pastor Leozão, da pastora Carol. Para mim é uma honra. E já adianto que em março estarei aqui também, né, no Congresso da Família. Vai ser muito bom, vai ser um momento de compartilhar da palavra do Senhor. E sem delongas, quero, começar essa fala de hoje. Quando a desonra custa o casamento, precisa começar com essa frase, que foi de um congresso que eu participei de mulheres, só de mulheres lá na IBL Matozinhos. Pastor Fagner, foi uma bênção lá. E eles me deram essa proposta, de tema, mentes renovadas, vidas transformadas. E de imediato isso realmente tocou meu coração, porque hoje nós vivemos um momento onde a maior confusão, a maior cegueira é na nossa mente. Nós precisamos de uma mente renovada, com certeza. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 3, que quando Jesus acabou de ser batizado, ele saiu pregando o arrependimento. Na Bíblia, a palavra arrependimento no grego é conhecido como metanoia. Metanoia é uma mudança de mente, seguida de mudança de atitude. Hoje nós temos muitos cristãos nominais. Eles dizem que são cristãos, mas eles não têm atos de cristãos, não têm atitude de cristão. Por quê? Porque a mente não foi transformada. A nossa mente precisa ser transformada. Tito 1,15, se não me engano, ou 1,16, você vai ver lá, está entre o 15 e 17. Ele fala assim, com a sua boca eles dizem que creem, mas com o seu comportamento eles negam. Por quê? A nossa atitude revela o que tem na nossa mente, como a nossa mente está. E isso vai implicar também a nossa atitude no casamento. Porque você pode participar de vários tipos de tratamento, de psicoterapia, você pode participar de coach, você pode participar de técnicas, de congressos, você pode participar do que você quiser. Se a sua mente não for transformada, poucas coisas vão ajudar o seu casamento a ser transformado também. Amém? Eu creio que hoje, para a nossa mente ser transformada, nós não precisamos de informação. Porque informação você tem um monte. Se eu não me engano, até 2015, mais ou menos, nós tínhamos 1 quintilhão de bytes de informação. Você sabe quanto que é isso, irmão? Quanto zero tem esse negócio? 1 quintilhão? Eu não faço ideia de quanto que é. É muito zero. E toda essa informação não ajudou o ser humano a ser mais feliz, a ter um casamento melhor, a criar os seus filhos melhor, ou a ter uma sociedade transformada. Porque informação, como a pastora Carol disse aqui, sem prática, ele é algo inútil, algo que não funciona para a nossa vida. Então, se você hoje ouvir a voz do Senhor, como diz lá em Hebreus, não endureça o vosso coração. Que você seja transformado por essa palavra e que, sobretudo, essa palavra venha se manifestar na sua vida através do seu comportamento no seu dia a dia. Amém? Então, pode passar, irmão. Na era do feminismo, quando a desonra custa o casamento. Mais uma vez, irmãos, nós estamos sendo atacados na nossa mente. 2 Coríntios, ele fala que o Deus desse século cegou o quê? O entendimento. Por quê? Porque as pessoas hoje não entendem mais nada. As pessoas hoje estão confusas sobre temas muito básicos. Eu bato ou não no meu filho? É com chinelo, é com vara, é com a mão. Aonde que eu bato? É no bumbum, na cabeça, nas costas, nas pernas. O pessoal não sabe mais corrigir filho. Aí o pessoal quer saber como bate, mas não sabe quando e como corrigir. E aí nós esquecemos que a maior correção da nossa vida é o nosso comportamento, a nossa atitude. Quantas vezes eu atendo meninos que eles falam assim, olha, não fala para minha mãe não, mas você sabia que lá em casa ela faz isso? Sabia que lá em casa meu pai fala isso? Ou seja, você fala para o menino não fazer, mas ele olha você fazendo. A sua atitude é o maior ensinamento para os seus filhos. Você pensa que não, mas eles estão de olho em você. Eles estão olhando você.
E nesse tempo, onde tem tantas informações, eu gostaria realmente que os pais, que os casais aqui fossem uma referência para a sua casa. Mas infelizmente, hoje nós não temos tempo, não é verdade, irmãos? Hoje nós não temos tempo para ficar com a família, você não tem tempo para ficar com seus filhos, você está tentando ter uma vida, dar uma vida melhor para a sua família, e aí acaba que quando você chega em casa, o seu filho tem todo tipo de gosto, menos o seu. Ele tem todo tipo de divertimento, menos o seu. Por quê? Porque ele não tem você como referência. Porque você não passa tempo com ele. Porque você, às vezes, chega muito cansado, trabalhou tanto, né, pagou a escolinha lá, gastou R$900 na escolinha, né, um salário mínimo na escolinha. E, muitas vezes, né, os filhos sendo comprometidos em todo o seu desenvolvimento. Aí muitas pessoas vão falar, e eu já falei isso aqui várias vezes, Misael, hoje nós estamos num tempo difícil, né, economicamente difícil, e se eu não trabalhar lá em casa vai ficar difícil. Então você tem que pensar, irmão, antes de você casar, antes de você formar uma família, porque a família é algo muito sério. O Senhor nos deu diretrizes para a família. Você pode fazer a família do jeito que você quiser, mas se não estiver dentro do padrão bíblico, é pouco provável, ou é quase nulo, que vai realmente dar algo certo. Não vai dar certo. E hoje, o feminismo, né, que é uma corrente tanto filosófica quanto política, ela fala que a mulher, uma mulher que realmente é forte, uma mulher que é independente, ela é uma mulher que hoje está no mercado de trabalho. Que ficar em casa o quê? Que ficar cuidando de filho o quê? Ter filho para quê? Precisa fazer isso não. Se você quiser realmente ser uma mulher forte, você não tem que depender de homem, você não tem que precisar de homem, e você tem que ter uma liberação sexual, quase uma perversão sexual, igual muitos homens aí estão pervertidos sexualmente, doentes, né? E muitas mulheres hoje estão adoecendo por causa dessa ideia, né, liberacionista aí, né? Não sei lá se a palavra existe, é um neologismo, né? Porque é loucura também essa ideia. E agora menospreza o papel da mulher que cuida da família. A mulher que cuida dos filhos. Parece que se você conversar em algum meio assim, você falando assim, olha, eu espero me casar e ter o meu marido e viver em casa cuidando dos meus filhos. Praticamente uma mulher que fala isso, dependendo do lugar onde ela está, ela vai ser execrada. Ela vai ser olhada com um olhar de canto, assim, tipo assim, quem que é essa pessoa, gente? De onde que ela veio? De que século é essa pessoa? Não é verdade? Se você fala que você quer ficar em casa cuidando dos seus filhos, olha só, essa mulher aí... não quer nada com a vida não, quer coisa mole, mas não é. Quem trabalha em casa aqui sabe o trabalho que é ficar em casa. O trabalho de casa não tem sábado e domingo. O trabalho de casa não tem feriado. O trabalho de casa não tem horário para começar e nem para terminar. O horário de casa é perene, eterno, até que Jesus volte. Não é verdade? E muitas pessoas não entendem isso, já é demasiado pesado o trabalho de casa. E agora a mulher é forçada a ter um trabalho extra-casa. Né? A Christiane Olivier, né, num livro chamado Os Filhos de Jocasta, ela fala que para cada mulher feminista livre, 2 mulheres se tornam escravas. Né? Por quê? Uma mulher vai sair para o campo de trabalho, ela tem que contratar uma babá para ficar com o filho dela. E a outra para limpar a casa. Aí você fala, poxa, o que é isso? Essa pessoa, a mulher sai para trabalhar, mas aí ela tem que contratar uma mulher para ficar na casa cozinhando e outra só para cuidar dos filhos. Aí a Cristiane Olivier, viu? Mas não sou eu que falei isso não, foi ela que falou. Ela falou assim, que para cada mulher livre, 2 se tornam escravas. E é verdade. Hoje, as mulheres estão indo para o campo de trabalho e muitas vezes estão contratando outras mulheres para ficar no seu lugar, sendo que ela poderia ficar em casa e fazer esse trabalho. Que é um trabalho, segundo a Bíblia, honroso. Mas é igual a isso. A maioria dos jovens, a maioria das pessoas que têm entre 16 até 20 e poucos anos, ou até 30 anos, eles acham essa conversa aqui retrógrada. Né? Eu sou um alien falando no meio desse povo. Mas eu não estou falando de um pensamento meu, estou falando de um pensamento cristão. O cristianismo, ele zela por essa estrutura.
Quando você não acredita na palavra, igual isso, tá vendo? Você não vive segundo essa estrutura, você compromete a sua família. Eu sei que tem casos específicos que a mulher precisa mesmo trabalhar. Tem homens frouxos aí que deixaram o seu papel de homem, o seu papel de cuidador, o seu papel de provedor, e não deram o devido cuidado para sua família. Aí realmente a mulher vai ter que fazer o trabalho que seria do homem. Tem isso, o trabalho do homem, o trabalho da mulher. Para o cristão tem. Para o mundo aí fora, não existe nem homem nem mulher, então para eles não tem problema não. Mas para cristão tem. Tem papel de homem, tem papel de mulher. Né? Agora para ir aí fora não tem nada disso. E eu não sei de onde que esse pessoal tira esses negócios. Não leram nada também. E aí quando você chega dentro da igreja, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas não queremos viver o que a Bíblia diz. Nós não acreditamos no que a palavra diz. E como Pedro disse, nós temos que estar pronto para responder a qualquer um que exigir a razão da fé que é em nós. Se alguém perguntar para você, por que você acredita em Cristo? Poucas pessoas vão saber responder. Se você perguntar uma pergunta simples, o que é o Evangelho? Poucas pessoas vão saber responder. Ou senão vai sair as coisas mais doidas do mundo. E aí, quando você pergunta o que é família, o que é casamento, aí que nós vemos mais divergência ainda. Por quê? Porque cada um vai pela sua cabeça, pelo seu coração. Porém, a Bíblia tem a chave para isso. E se nós não começarmos, irmãos, a nos orientar pela Bíblia, nós estamos fazendo um papel em vão. Você está vindo aqui em vão. Para que você vem numa igreja que você não acredita no padrão bíblico para o casamento, para o ensinamento dos filhos, para a sua vida social, para o trabalho, para a sua forma de honrar a Deus? Por que você vem numa igreja da qual você só gosta de ouvir, sei lá, é um bom culto, eu gosto de ouvir uma palavra lá do pastor, da pastora, é tão bom, meu coração fica leve, né? Porém, nós estamos aqui para ser transformado. E ser transformado de vez em quando dói, irmão. Ser transformado de vez em quando, você tem que aparar arestas. Você tem que, de vez em quando, ser meio quebrado, porque você está torto, você não está bom, você ainda não está aplumado, e você precisa ser aplumado. E eu creio que nessa noite nós seremos aplumados, segundo a vontade do Senhor Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É isso que está acontecendo. Nós temos muitas igrejas altamente pentecostais, no sentido, ou no neopentecostalismo, de poder, de revelação. O pessoal quer revelação, quer poder, mas ninguém quer ser transformado. Ninguém quer chegar em casa e ficar caladinho. Ninguém quer chegar em casa e tratar o outro bem. Ninguém quer chegar em casa e ser uma pessoa melhor. Não, eu quero uma revelação. Qual é a revelação? Que o Senhor vai me dar um carro. Que é para mim poder fazer isso e aquilo, porque os meus inimigos vão cair por terra. Irmão, você não tem, só tem um inimigo, o diabo. O restante são pessoas, como você, né? E as pessoas ficam hoje trazendo um misticismo para dentro da igreja, e você vê cristãos totalmente débeis. Cristãos que estão em lutas que nem é da palavra de Deus. A verdadeira luta é você ser um verdadeiro cristão. É você manifestar Cristo onde quer que você esteja. No seu casamento, que é, irmão, um lugar mais difícil de você manifestar Cristo. Dentro da sua casa e no casamento. Porque manifestar Cristo aqui é fácil. Todo mundo aqui está bem, todo mundo aqui sorri, todo mundo aqui está bonito, né? Todo mundo aqui está tranquilo. Agora, quando você chega dentro de casa, que a pessoa pisa no seu calo, aí é difícil manifestar Cristo. Outras coisas querem se manifestar, não Cristo. Não é verdade? E aí eu sempre digo isso. Se você conseguir, ou se você conseguir manifestar Cristo no seu casamento, irmão, você é crente de verdade. Aí você é cristão. Naquela hora que você podia fulminar o outro com a palavra, você fala assim: agora eu vou dar um checkmate no outro. Aí você fala assim: não, fulano, vamos orar. Oh, glória. Amém, irmão? É isso que você faz, né, lá na sua casa. Não é isso? Eu não quero ter razão. Eu quero que o Senhor reine aqui no nosso meio. Vamos orar. Vamos manifestar Cristo aqui no nosso meio. Eu falo para você, irmão, eu tive revelações de Deus no começo do casamento. Eu casei com 4 meses, né? Já contei essa história aqui para os irmãos. Casei com 4 meses, eu não conhecia a Amanda, ela não me conhecia. Aí nós tínhamos que aparar, né, nossas pontas ali. E tinha muitas, não é verdade? E muitas vezes a gente começava a brigar, na verdade começava a conversar. Não aconteceu isso na sua casa, não acontece isso na sua casa. Você começa a conversar, aí um fala uma brincadeirinha. Aí o outro fala uma brincadeira com um pouco mais de rispidez. Aí daqui a pouco você está brigando, daqui a pouco você não sabe mais por que você está brigando. Aí começou tudo na brincadeira, começou com a conversa. Depois está brigando, está discutindo. Aí está a 3ª Guerra Mundial. Né? Na verdade, a 4ª Guerra Mundial, né?
Você faz a Terceira Guerra Mundial mesmo. A Terceira Guerra Mundial, se você não sabe mais por quê, e ninguém para de brigar. Aí eu ficava muito confuso com aquilo, eu psicólogo, entendeu? Eu ficava muito confuso com aquilo, eu começava a ajoelhar e falava, Senhor, tem misericórdia. O demônio está entrando aqui nessa casa, vai repreendendo em nome de Jesus. Eu não sei mais nem por que a gente está conversando. Eu nem sei mais por que a gente está conversando. Eu não sei, eu não fazia ideia mesmo. Eu estou falando sério, eu ajoelhava e orava. Porque nessa hora o intelecto não resolve, não. Ele prejudica. Não é isso? Eu tenho uma banda chamada Super Combo que ela canta assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Não é verdade? Tem horas que você tem que escolher. E uma vez agora, conhecendo a palavra de Deus, irmãos, nós podemos errar. Nós não podemos errar mais. Atos 17:30, ele fala uma coisa muito temerosa para o nosso coração. Olha, Deus perdoa o tempo de ignorância. Quando você não sabia, Deus perdoa. Ah, meu Deus, antes eu fazia isso e aquilo. Não, mas você era ignorante. E Deus vai te perdoar. Agora que você sabe que vem um negócio. A partir do momento que você sabe a verdade, aí sim você começa a contar como responsável pelas suas atitudes. E tudo que você fizer terá a sua devida responsabilidade. Você vai ter que se responsabilizar pelo que você faz. E aí, uma vez que você conhece a palavra de Deus, você sabe como ser homem. Todos têm a sua função e o homem tem a sua. Segundo a palavra de Deus, cultivar e guardar são as funções do homem. A pastora Carol falou que a revelação tem que vir para todos, amém, irmãos? Revelação da palavra hoje tem que vir para todo mundo, para os homens e para as mulheres. Ela falou para começar com os homens, porque eles têm as costas mais largas, né? Então vamos começar com eles. Todos têm a sua função. O cultivar é dar condições para o nascimento e desenvolvimento de plantas, procurar manter ou conservar, desenvolver. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, Deus fala qual é a função do homem. E a função do homem não mudou desde Adão. Nós temos a mesma função. O homem tem que trabalhar e defender a sua casa. É isso que ele tem que fazer. Hoje, a maioria dos homens, eles são preguiçosos, eles não querem trabalhar. Eles falam que não tem trabalho. Irmão, você pode vender coxinha, água, pipoca, salgadinho. Você pode vender perfume. Tem um cliente meu lá da Bahia. Ele pegou uns perfuminhos desse tamanhozinho, perfuminho de bolsa. Ele vendia R$30 cada um. Ele falou que no dia que ele vendia pouco, ele vendia 20. Entendeu? Quanto que ele ganhava num dia? R$600, não é isso? R$600 num dia, vendendo perfuminho. Aí você fala que você não tem trabalho? Como assim, irmão? Trabalho tem. Né? Agora, para a pessoa que não quer trabalhar, e não tem mesmo trabalho, não. Porque eu sempre falo isso, o homem é orgulhoso. A mulher, se ela tiver que trabalhar em qualquer coisa para dar alimento para o seu filho, ela vai trabalhar. Ela não vai se preocupar, ela vai arregaçar a manga e vai embora. Entendeu? Ela vai quebrar tudo, ela vai chegar, vai acordar de madrugada e dormir de madrugada, mas ela vai fazer a sua parte. O homem não. O homem é meio frescurento para essas coisas. Né? Não, eu sou engenheiro, não vou andar de Uber, não. Fazer de Uber, não. Por quê? Porque eu sou engenheiro, sou formado. Entendeu? Eu sou advogado, sou psicólogo. Não, você não é nada, você é um homem. E o homem tem que trabalhar. E tem que prover para sua casa. O homem tem que, no mínimo, tentar prover para sua casa. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje? Homens altamente fracos, que não têm desejo, não têm sonhos, para ele tudo tá bom. Ah, não, tá bom, não precisa mais nada, não. Ah, não, aqui tá tranquilo. Ah, não, isso aqui tá tranquilo. Né? A casa dele tá criando mofo lá, sem um reboque lá, e o rapaz tá tranquilo, tá dormindo lá. Tô falando sério para você, é porque eu tenho coisas assim. O rapaz lá guardando dinheiro, a mulher dele lá passando mal, os filhos dele, todo mundo com renite, sinusite, todas os itens da vida, porque ele não rebocou a parede, irmão. E estava tendo umidade lá. Eu falei, chama esse rapaz aí, nós vamos conversar com ele. Que é isso? Eu falei, rapaz, que homem que é você? Nós temos que... reboca a parede da sua casa. Você tem televisão lá, vende a televisão e reboca esse negócio aí, ué. Você é louco? Que negócio é esse? Ah, não... Ô, Misael, eu estava guardando dinheiro para poder fazer uma reforma. Eu falei, que reforma? Você não pode guardar dinheiro, sendo que sua família não tem um básico. Guardar dinheiro, sua família não tem um básico. Você não pode guardar dinheiro, não, hein? Você tem que fazer o que é preciso fazer. E tem um homem que é uma lerdeza, assim, irmão. Eu já contei aqui, já. Tem um caso assim que me fritou a mente, porque a mulher chegou lá e falou assim, doutor Misael, eu vou separar desse rapaz. Por quê? Ele traiu você? Não. Né? Tem pessoas que na igreja é assim, bateu em você? Não.
Traiu você? Não, então você está no lucro. Entendeu? Tipo assim, ué, acabou então. Eu falei, não, irmão, meu Deus do céu. Uma vez que o homem não quer trabalhar, ele está traindo o casamento, irmão. O homem não quer trabalhar, o cara é mole, o cara não tem motivação nenhuma. Isso é uma traição do casamento. Porque essa é a função do homem. Como é que você casa e não quer trabalhar? Você vai virar menino para sempre? Você vai ficar menino para sempre? Não pode não, hein? Aí atendendo o rapaz lá, a mulher chegou e falou assim, ô doutor Bezerra, eu estou cansado desse rapaz aí. Eu estou trabalhando, eu saio 5 horas da manhã, eu volto 11h30 da noite, eu vou dormir 1 hora da manhã. Aí eu cheguei para ele, né, desaforo, falei para ele, ó, não vou comprar mais mistura para essa casa aqui não. Entendeu? Ela falou que dentro da mente dela, ela falou isso. Aí ela falou que chegou lá na hora do almoço, ela falou que tinha o dinheiro para comprar carne, mas ela falou que não ia comprar não. Aí ela falou que foi fazer o teste com ele, fazer teste com o homem mole vai dar nisso. Aí falou assim, ô meu amor, os meninos estão sem mistura. Aí ela falou assim, ô doutor Misael, você não acredita o que ele falou para mim não? Eu falei, o que ele falou para você? Brasil está em crise mesmo. Eu falei, rapaz, isso é o demônio. Isso é um encosto na vida dele. Eu falei, agora eu acredito em encosto. Tem um encosto na vida desse rapaz, vamos fazer sessão de descarrego nele, tem que fazer alguma coisa. Leva porque é demônio, irmão. Você não tem outra palavra para ir um negócio desse. É um demônio que está na vida dessa pessoa. Eu falo assim, filho, tem uma legião de encosto. Rapaz, eu nunca vi um negócio daquele. Isso é uma revelação, irmão. Legião de encosto. É isso que tinha no rapaz. Eu falei, rapaz, como que é isso? Não, estou desempregado há 2 anos. Eu falei, não tem como você estar desempregado há 2 anos, não, hein? Você tem que trabalhar, sua esposa tem trabalho lá, está limpando a casa lá. Você pode limpar a casa também, vai com ela limpar a casa, ué. Pelo menos você divide, racha lá o dinheiro, ajuda um outro, termina o serviço mais rápido, faz 3 casas num dia, ganha R$300 por dia. Olha que beleza. Não é não? Cada casa R$100, você ganha R$300, aí pronto. Você entendeu? R$1.500 aí na semana, olha que beleza. Ah, não faço isso. Pois é, então você não deveria ter casado. Coisa. Praga. Isso é o demônio, irmãos. Tem que orar expulsar desse demônio. Verdade. E isso nos desconcerta, porque como homens podem se considerar cristãos tendo um comportamento desse? Isso não é cristão, irmão. Isso não é cristão. E aí, pior agora do que não trabalhar, é ele agora usar a sua força não para defender, não para guardar, não para zelar pela sua família, mas contra a sua família. Ele é homem para bater na sua esposa, mas não para trabalhar. Ele é homem para fazer mal para a esposa, para xingar ela, para falar mal dela, para agredi-la verbalmente, fisicamente, psicologicamente. Mas ele não é homem para trabalhar. Ele não é homem para levantar de manhã e fazer alguma coisa. E nós estamos vendo esses homens se multiplicar, irmãos. E para mim tem uma série de fatores. O primeiro fator é que esse mundo não sabe mais quem é. Por quê? Porque ele perdeu a referência do Criador. Sem o Criador nós não sabemos quem somos. Esses homens não sabem por que lutar. Para que lutar? Quantos homens você vê aí que eles não querem casar? Por quê? Porque eles não têm propósito, eles não sabem. Eles não sabem nem por que está vivo e vai ter propósito para casar. É verdade. 66 mil assassinatos em 2017. Mais de 80% era homem. E os que mataram também eram homem. Ou seja, os homens estão presos, estão mortos. E as mulheres estão sobrando aí e estão acabando se envolvendo uma com a outra também, de tanta carência afetiva. Verdade. Hoje, quantas mulheres se envolvem homossexualmente, e muitas pessoas vão me criticar por causa disso, mas é verdade, porque estão decepcionadas e frustradas com homens. Uma mulher casou, teve 2 filhos, agora se descobriu lésbica. Lógico que não é isso. A sexualidade da mulher é diferente do homem. A sexualidade da mulher é ativada através de carinho, de afeto. Então ela está lá com a amiga dela todo dia chega perto dela, abraça ela, passa a mão no rosto dela, passa a mão no cabelo dela, fala que ela está bonita, que ela está cheirosa, que gosta tanto de conversar com ela, que ouve ela, que compreende ela. Ela fala assim, era tudo que eu gostaria do meu marido. Entendeu? Aí um dia mais carente, ela abraça a moça mais forte, aí acabou, o negócio vai embora. Verdade? Tô brincando, não? E é isso por quê? Porque os homens se ausentaram do seu lugar. Porque os homens já não sabem nem fazer isso mais, cuidar e tratar uma mulher bem. Ele não sabe nem como funciona mais a mulher. Olha só para você ver como nós estamos num nível de absurdo. O homem não sabe mais como tratar uma mulher.
E os que usam disso, usam inclusive para uma perversão, para abusar de mulheres e depois sair fora. Né? Porque nesse mundo aí pervertido, o homem que pega várias mulheres, ele é o garanhão, não é isso? Não, ele é um endemoniado, isso sim. Né? Endemoniado, é verdade, irmão. Se você pegava outra mulher, você era endemoniado. Agora você aceitou Jesus, não pega mais mulher nenhuma não, só a sua mulher, ué. É verdade? E aí nós vemos esse tipo de homem crescendo, se multiplicando, por quê? Porque a palavra de Deus está perdendo a referência, inclusive no meio da própria igreja. Dentro da igreja nós temos pessoas assim, que elas vêm no culto, elas assistem cultos como esse, elas voltam para casa e agridem as suas esposas. Como assim, irmão? Não pode. Isso é pecado. Isso é absurdo. Pode passar. Opa, passou. A mulher também tem a sua função. Ajudar o marido na sua missão de ser imagem e semelhança de Deus. A mulher é uma ajudadora. Se a mulher apoiar o marido, ele cresce. O homem solteiro morre 2 anos mais cedo. O homem solteiro não consegue nem comprar uma bicicleta. O homem solteiro tem 3 calças, 1 chinelo, 1 sapato, 2 camisas. É verdade, rasgada, verdade, rasgada. Cueca rasgada também, não tem cueca nova não. Cueca só com mancha de cândida, na verdade. Tudo manchado. Ele tem nada, coitado. Né? Miserável homem que sou. Aí casa e melhora, ele tem roupa, ele fica mais bonito, ele vai no médico. Né? Forçado, mas vai, porque o homem tem medo de médico. Na verdade, a mulher fica falando, vai no médico, vai no médico, vai no médico, vai no médico. Ah, o médico, vai no médico, vai no médico. Aí não vai, aí morre do coração, deixa a mulher aí livre para os Ricardo da vida. Aí, que não é o Ricardo, irmão. Mas a mulher pode ajudar o homem ou acabar com ele. Qual é a força do homem? O seu braço. Por que muitos homens... Oh, Jesus, vai colocar esse negócio depois aí na internet, né? Por que os homens matam as mulheres? Porque eles são mais fortes. Se as mulheres fossem mais fortes que os homens, tinha matado um tanto de homem. Ó. É verdade. Ó. O homem tem um nível de agressividade maior. Infelizmente, a maioria não funciona o lobo pré-frontal. Eles não controlam o sistema límbico, o tálamo, né? E acaba sendo movido pelo modo giraia, né? Sai dando soco e pontapé, atirando aí. As mulheres não, são mais emocionais, conseguem controlar suas emoções. E muitas vezes nós vemos o quê? Qual é a força da mulher? A língua dela. É verdade. A mulher, qual é o poder da mulher? É a fala dela. Ela consegue acabar ou derrubar qualquer homem com a sua fala. Se uma mulher quiser ir a um homem, é só ela começar a falar com ele as coisas de forma a atingir o ponto fraco dele. E aí uma coisa muito difícil hoje também, com esse modo feminista de ser, é o respeito à autoridade do homem. Hoje a maioria das pessoas acredita que a autoridade masculina é uma questão retrógrada. Mas a autoridade masculina, sobretudo, é uma revelação da palavra. É quando você entende qual é a estrutura da igreja, da família, do casamento e o que o Senhor preparou para nós. Então, quando a mulher entende isso, ela respeita a autoridade do marido, não é se submetendo à violência, pelo contrário, é ela sabendo como falar com sabedoria. Educar debaixo da autoridade do marido, ou seja, o marido tem que auxiliar a mulher na educação dos filhos. Muitas mulheres se encontram sozinhas na educação dos filhos, mas ela só vai fortalecer essa educação quando o homem também ajudar. E o trabalho de cuidar dos filhos e do lar, que é o Tito 2, de 1 ao 5, que para muitas mulheres isso também é um texto que algumas pessoas já não querem mais ler. Porque uma das coisas que o Tito fala é o quê? Que a mulher deve ser uma boa dona de casa. Você fala isso para algumas mulheres, elas morrem do coração, tem um treco. Mas se você é cristão, irmão, que nós começamos a viver isso. Quantas vezes nós estamos vendo o aumento de abuso sexual, o aumento de pornografia, o aumento de aliciamento pela internet dos filhos, porque eles ficam em casa sozinhos. Não tem ali uma pessoa para acompanhar. O aumento da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico, tentativa de suicídio. A partir dos anos 60, quando a mulher começou, a partir dos anos 70, quando a mulher começou a ir para o campo de trabalho, aumentou 400% o índice de depressão e suicídio entre crianças e adolescentes. A gente nunca tinha tido esse tipo de estatística. Era quase nulo
Agora, depois que a mulher começou a ir para o campo de trabalho, os filhos ficaram sozinhos. A televisão era antigamente o seu maior cuidador. Agora, quem é o maior cuidador das crianças e adolescentes? A internet. E quantas pessoas estão sofrendo com a internet, irmãos? Inclusive, adolescentes hoje que não conseguem ficar nenhum momento do culto sem o celular. Estão viciados, estão com problema de vista, miopia. Hoje, mais de 50 milhões de crianças estão com miopia. Não tem mais, inclusive não tem mais recuperação desse problema de vista. Problemas na coluna, problemas nos ossos da mão. Então, ou seja, nós temos aí uma geração que vai ter déficit, sabe por quê? Porque nós ignoramos a palavra de Deus. Porque nós achamos que nós éramos muito inteligentes e as mulheres poderosas são essas mulheres que saem para trabalhar e deixam seus filhos em casa, infelizmente, sofrendo danos irreparáveis, irmãos. Não vai ter reparação a alguns danos causados, infelizmente. Você deu tudo para o seu filho, você deu todas as coisas materiais, bens materiais para ele, você deu a melhor escola, seu filho sabe muita coisa, ele é inteligente para as cognições deste mundo, mas ele é um débil porque não sabe nenhum propósito pelo qual viver. Ele é vazio de sentido para a vida. E isso está na nossa falta de estrutura familiar. E eu quero então hoje, falar especificamente, pode passar, de Mical, a esposa que amava o seu marido. Para todos aqueles que são cristãos, algum dia já ouviu falar de Mical. Mical foi a primeira mulher de Davi, o homem, assim, com certeza mais conhecido da Bíblia. Qualquer pessoa sabe quem foi Davi, minimamente sabe a história de Davi. Ou a menor história que as pessoas devem saber é que Davi matou um gigante. Pronto. Alguém já ouviu alguma coisa desse tipo. Mas se você é cristão, você conhece Davi. E 1 Samuel 18:20, a Bíblia diz que Mical amava Davi. Isso é muito importante, eu quero que você grave isso. 1 Samuel 18:20. Mical amava Davi. A mulher, ela tem essa disposição afetiva, e ela admirava Davi porque Davi fez grandes feitos. 1 Samuel 19:11, Mical avisou Davi que seu pai queria matá-lo. Então Mical foi dada a Davi depois que Saul pediu para Davi, ele queria 100 prepúcios de filisteus. Davi falou assim, não, 100 não, para casar com essa mulher eu corto 200. O prepúcio é aquela pelinha que recobre o órgão genital masculino. Então quando matava, ele pegava e cortava aquele negócio, colocava numa sacolinha lá e depois mandava para o rei. Ele matou 200, matou 100 não, foi 200, só para não ficar em dívida com o rei. Aí o rei deu Mical para ele. E Mical ficou muito feliz, porque ela já amava Davi. E aí, quando Davi chega, da batalha contra Golias, é a primeira situação de ciúmes. Saul, pai de Mical, futuro sogro de Davi, ele fica invejoso no seu coração, porque as mulheres começam a cantar. Olha, Saul matou 1000, porém Davi matou milhares. Ou seja, ele é muito maior. E aí a inveja tomou conta do coração de Saul. E Saul tentou matar Davi. E olha só para você ver. Essa mulher amava tanto ele que ela traiu o pai dela e foi fiel ao seu marido. Ela enganou o pai dela. Ela soube que o pai dela queria matar ele. Ela pegou, colocou um boneco lá no lugar dele, na cama. Quando os soldados entraram para matar ele, viram que era um boneco. E aí ela falou assim, olha, eu vou falar para o meu pai que eu não sabia, que você que me forçou a fazer isso, porque senão você ia me matar. E eu fiquei com medo. E aí ele foge e começa a perseguição a Davi. Isso é muito importante. Olha só para você ver o tanto de amor dessa mulher. 1 Samuel 19, o 12 e o versículo 13. Mical desceu Davi pela janela e correu risco de morte por ele. Imagina você descendo o seu esposo pela janela, irmão. Você já pensou nisso, irmã? Você descendo seu esposo pela janela? Você amarra uns lençol lá? Já pensou minha esposa, daquele tamanho, desse tamanho aqui, ela descendo pela janela? Fica difícil. Você fala, é muito amor envolvido nesse negócio. Não é verdade? Ela formou um estratagema ali. Ela fez um negócio engenhoso, literalmente de engenharia. E conseguiu descer o homem ali pela janela. E ele escapou. E ela ficou ali na janela, olhando ele ir. E o tempo passou. E muitas coisas aconteceram. Davi perdeu Mical. Mical foi dado para outro homem.
né, para casar com Paltiel. E depois de muito tempo, Davi consegue, né, recuperar ali o reinado. Recuperar nada. Ele vai ter a morte de Saul, porque Saul perdeu a presença de Deus. E Davi agora toma o lugar dele no reino. E aí ele pede Mical de novo. Ele fala assim, ó, sabe a minha mulher, a primeira mulher, eu quero ela de volta. E aí é dado a ele, restituído Mical. Para você ver que o amor dela permaneceu durante tanto tempo. E Mical, nessa situação que eu vou relatar para você agora, ela estava certa. Preste atenção nisso. Estar certo não te dá o direito de errar. Você entendeu isso, irmão? Estar certo não te dá o direito de fazer algo errado. Esse é o grande problema de muitos de nós. Eu estou certo, então você vai ver, aí bate no outro, espanca o outro, fala um negócio que não deve, faz algo que não deve. Não, mas você errou primeiro. Ah, você fez primeiro. Não, você vai ver, eu vou fazer e tal. E aí o negócio vai dar mal. Olha só para você ver. Passado um tempo, Mical provou o seu amor por Davi, provou que era uma mulher altamente fiel a Davi. E agora tem um período que a Bíblia vai descrever, né, que está lá a partir de Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, que você vai ver essa história. A arca de Deus é trazida de novo para o meio do povo de Israel. E ali Davi fica muito alegre, ele fica tão feliz, ele fica tão eufórico, que Davi, né, a primeira situação, Davi estava feliz pela arca e esqueceu da sua família. Você já viu isso? Muitas vezes o homem ele se perde nisso, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele fica muito feliz com uma coisa e esquece da outra. Né? Ele começa a dar atenção para a mãe e esquece da mulher. Ele começa a dar atenção para os filhos e esquece da atenção da mulher. Ele começa a fazer uma coisa e esquece da outra. É uma coisa incrível, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não é isso? A mulher não, consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Né? A Shiva tem várias mãos assim, só uma cabeça, ela vai movimentando ali o negócio. Mas o que vai acontecendo ali? Davi, ele realmente erra. Ele faz uma coisa que a maioria das mulheres aqui odeia. É quando o marido esquece ela. Deixa ela de lado. Dá mais atenção para outras pessoas do que para ela. Aí você fala assim, foi mais ou menos, né? Davi estava feliz por causa da arca. Porém, olha só. Mical, diante dessa situação, diante do esquecimento de Davi, ela fica se sentindo desprezada, rejeitada, como muitas mulheres muitas vezes se sentem com a atitude dos seus maridos. E aí, a terceira coisa que acontece é que Davi ficou tão feliz que ele repartiu com todo o povo. Imagina, um grande povo, ele repartiu com todo mundo um bolo de pão, um pedaço de carne e vinho. Ele deu para todo mundo vinha e ele estava lá dando ali, tal. Aí quando acabou o pessoal, não tinha mais ninguém para ele dar nada. Ele, eu tenho uma casa, gente. Eu sou casado. Oh, meu Deus, está na hora de voltar para casa. Não é isso? Já viu um homem assim? Ele vai jogar bola, ele esquece, ele vai lá no churrasco aí e tal, tá conversando. Aí da meia-noite, gente, eu tenho uma casa, meu Deus. E a mulher tá lá em casa com os meninos, sozinha, né? São 3 meninos, uma bênção cada um. Não é verdade? Ela só tá lá com o cabelo desgrenhado assim, enlouquecendo, chorando, querendo bater a cabeça na parede. E ele esqueceu que tem família. Ele ficou alegre, feliz de ver os amigos. E essa mulher, rapaz, ficou com raiva. O negócio ficou feio. E olha só, aqui começa o problema. O fato de você ficar com raiva, o fato de realmente o seu marido ter vacilado com você, ele ter dado um motivo para você ficar com raiva, não te dá o direito de você errar com ele. Você entende isso, irmão? Amém? Você entendeu isso? Amém? Então, amém. Pode passar. Olha só. Qual é o maior erro hoje que vai desonrar o homem? É a mulher falar errado. Eu falei aqui que a maior arma da mulher é a fala, e é verdade. Olha só para você ver. 2 Samuel 6:20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, né? Ele lembrou que tinha uma casa. Tenho uma casa, tenho família. Mical faz a primeira coisa mais odiosa que o homem odeia que a mulher faz. Ela ironiza. Ela é irônica. Ela vira para ele e fala assim, quão honroso foi o rei de Israel, né? Nossa, que papel bonito que você fez, né? Mulher, ela começa um papo assim, né? Eu não sei por que as mulheres fazem isso. E segunda coisa que a mulher faz, que eu também não entendo, ela pergunta uma coisa que ela já sabe a resposta. Por que ela faz isso?
E ela já sabe que o homem não vai responder o que ela quer. Por que ela faz isso? Né? Ninguém faz prova contra si mesmo. Isso é a base do direito, não é verdade? Você acha que o homem vai falar, sim, eu fiz? Lógico que não. Você tem que confrontá-lo falando o que ele fez. A mulher chega assim, então, você não tem nada para me falar, não? Não. Eu não quero falar nada, não, hein? Por que a mulher faz uma pergunta que ela sabe que ela não vai ter a resposta e que ela já sabe a resposta? Mas ela faz, enfim. Primeiro problema que a mulher faz, ela ironiza. Que bonito, hein? Muito bonito, olha. Que papel lindo esse seu. Acabou. O homem já ficou na defensiva, ele já ficou macho ali. E aí, ela não para na ironia, porque ela não aguenta, né, irmão? Ela se sentiu desrespeitada, ela falou assim, agora, meu filho, eu tô com a faca e o queijo na mão, agora eu vou cortar. Vai sair cortando por baixo. O negócio vai ficar feio aqui nessa casa hoje. Aí o demo já entrou no negócio. Já. Ela não tá sã mais, não tá solta, mas não tá sozinha. Aí ela insulta ele, ó, pra você ver o que a mulher vai fazer com o rei. Descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos. Ou seja, você acha que eu não vi você dando mole para essas piriguetes aí, não? Você acha que eu não vi você olhando de canto de olho para essas mulheres, não? Você está achando que eu não vi você se mostrando para essas mulheres? Aí ele já começa a ficar mais irado ainda. Poxa, ela já começou na ironia e agora insultou ele. E agora, olha só, ela desrespeita ele. Como, olha só, irmão, isso é só no versículo 20, viu? Fica gravado isso. No único versículo ela consegue fazer essas três coisas. Ironizar, insultar e desrespeitar ele. Aí ela não bastando, ela já está irada, ela já está virada, não sei lá no quê. Aí ela fala assim, ó, como um sem pejo, ou seja, como um sem vergonha, se descobre qualquer vadio, assim é você. Chamou o Davi de vadio sem vergonha. Rapaz, aí o negócio ficou feio. Ela estava certa. Ela realmente foi desrespeitada e deixada de lado. Porém, ela acabou dando um tiro no próprio pé. Porque a mulher não pode fazer isso. Mical quer dar um sermão em Davi. Aí eu vejo várias mulheres falando assim, ah, mas se eu não falar, mas vai ficar assim para cima. Não, eu não estou falando que você não pode falar, eu estou falando que como você vai falar? Meu Deus, está acabando o tempo. Como é que você vai falar? Essa é a grande questão. Não é o que você vai falar, é como você vai falar. Eu tenho uma frase que eu sempre uso, eu falo assim, ó, você não ouve tudo de qualquer um e de qualquer maneira. Você ouve algumas coisas só de determinadas pessoas. Não é qualquer um que pode chegar aí e falar qualquer coisa com você. E também, essa pessoa mais íntima, ela não pode falar de qualquer maneira com você. Porque se ela falar de qualquer maneira, você não vai escutar. Então você não escuta tudo de qualquer um, nem de qualquer maneira. E o que as mulheres fazem muitas vezes? Isso aqui. Elas ironizam, elas insultam e desrespeitam. E quer dar sermão. Irmão, a coisa é errada, isso não é uma conversa, tá vendo? Isso é uma guerra. Eu estou certa, você está errado, e agora cala a boca. Ouve eu metralhando você. Aí o homem, Davi, fica endemoniado também. Pode passar. Pode passar. Davi fica endemoniado também. Aí o que ele faz? Ela ironizou? Ele ironiza também. Ela insultou? Ele insulta também. Ela desrespeitou? Ele desrespeita também. Ele faz a mesma coisa com ela. Olha só, mas ele precisa de 2 versículos para fazer isso tudo. Ela só fez em 1. Em 1 ela fez os 3. Ele precisou de 2 para fazer os 3. Você vê a capacidade do homem de falar que não é a mesma da mulher. A mulher tem uma capacidade de condensação, ela consegue ser fera nesse negócio. Olha só, 2 Samuel 6:21, ele ironiza. Olha o que ele começa a fazer, irmão. Olha a fala de Davi. O Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai. Você está me chamando de vadio? Mas que engraçado, né? O Senhor me preferiu a mim do que seu pai. Falou, colocou o pai no meio, irmão. Não pode fazer isso. Colocar a mãe no meio, o pai no meio, acabou. Isso virou briga de rua. Entendeu? Virou briga de rua. Pronto, acabou. Sem regra, sem nada, tá vendo? Não pode falar de mãe, não pode falar de pai. E ele já chegou dando uma nela, já dando um carrinho nela. Não é verdade? Não foi isso? Ué, engraçado, né? Você está me chamando de vadio, mas Deus me escolheu e não escolheu seu pai? Aí ela deu uma enfincada.
Aí no 2 Samuel 6:22, ele insulta e desrespeita ela também. Aí ele fala o quê? Eu posso ser desprezível, mas das servas que falou, serei honrado. Você está me desprezando, mas sabe essas piriguetes aí? Elas vão me querer. É isso que ele falou para ela. Você acredita no que ele falou para ela? Não, ele foi altamente grosseiro com ela. Ele foi desrespeitoso com ela. Olha o que o homem vai falar com a mulher no meio da briga. Ele insulta o pai dela e ainda fala assim, olha, se você não quer, tem quem me queira. Se você não quer ficar comigo, tem um tanto aí que está me querendo. Olha que endemoniado, estava endemoniado, Ó, Davi, segundo o coração de Deus, estava endemoniado, foi endemoniado agora. O demônio falou na boca dele agora. Você já tinha parado para ler esse texto dessa maneira, irmão? Eu fiquei assustado, falei, gente, o que Davi falou, meu Deus do céu. E aí, irmão, pasme. E aí, eu quero ver, termina aqui, que a irmã falou que tem 10 minutos. Pasme. Ele lança uma maldição sobre ela no versículo 23. 2 Samuel 6:23. Ele fala assim, por causa disso, você vai ser estéril. Você não terá filho. Você não dará filho. E ela não deu filho. E aí você fala assim, meu Deus, ela estava certa. Ele realmente desrespeitou ela. Ele insultou ela 2 vezes. Primeiro esquecendo ela, deixando ela por último. E aí quando ela fala da forma errada. O problema não foi o que ela falou, o problema foi como ela falou. E isso é muito sério, irmãos. Você não tem direito de desonrar o seu marido porque ele falhou com você. Você não pode desonrá-lo. Porque quando você desonra o seu marido, você não está desonrando o seu marido. Você está desonrando a ordem do Criador para a família. Se o seu marido desonrou você, ele está desonrando a ordem de Deus para a família. Ele vai ser cobrado. Mas quando você erra, você abriu uma grande brecha para que você também seja punida, infelizmente. Quantas mulheres estão abrindo brecha porque magoadas, feridas pelos homens, e ela agora quer fazer do mesmo jeito. Ela quer devolver na mesma moeda. Você me traiu, eu vou te trair também. Ah, você fez comigo, eu vou fazer também. Não, irmão, você não pode fazer isso. Por quê? Porque vai vir maldição sobre a sua vida. É você que vai trazer o dano para a sua vida. Você não pode desrespeitar o seu marido. Não use o erro dele para errar. Agora, como Mical então poderia falar? Eu quero falar então rápido para você ver que tinha outra maneira dela falar. Pode mudar. Como ela deveria falar? Primeiro, ela tinha que entender que a fraqueza é a maior força. Irmãos, eu sei que, não vou ter tempo de explicar isso, mas olha só, se Deus não deu músculo para a mulher, é por uma razão. Ela não precisa de músculo. Ela já tem o maior músculo, a língua. Melhor músculo da mulher. A língua, eu estou falando sério, não estou brincando. É verdade, a mulher é altamente capaz. Ela faz o que ela quiser se ela usar a palavra dela da forma certa. Se ela usar a palavra dela da forma certa, ela faz o que ela quiser. É uma coisa incrível. Homens grandão vai virar, vai deitar no chão e ela vai passar por cima dele. E as mulheres têm que tomar cuidado com a manipulação. As mulheres são mais tendenciosas à manipulação. Embora os homens são mais perversos na manipulação. Olha só o que ela poderia fazer. E isso, só terminando essa questão. Como você deveria falar com seu marido? Não querendo confrontá-lo, mas sim mostrando como aquilo atinge você. É você mostrando a sua fraqueza. Não é falando assim, então você vai ver, agora que você fez isso, então também, que não sei o que, cala a sua boca. Falando uns negócios assim, que não é o jeito da mulher falar. Se não foi o jeito da mulher falar. Olha só para você ver. Ela deveria ser assertiva e não irônica. Não vou ter tempo de falar para você sobre assertividade, mas assertividade é você falar o que você precisa sem engolir sapo ou ser grosseira. Você não precisa ser grosseira e nem precisa ficar calada, morrendo do coração, tendo um treco, entendeu? Tendo um infarto, um taquicardia. Olha só como ela poderia falar sem ser irônica. Olha, isso é possível, mas você tem que treinar. Meu amor, sempre começa com meu amor, irmão. Eu sempre conselho todos os casais que vão lá, eu falo assim, olha, tem uma palavra carinhosa para você começar uma briga. Nunca chama assim, ô endemoniado, vem cá. Filho do capeta, eu tô te chamando de coisa ainda leve.
Não faz isso, irmão. Na hora da briga que você tem que ter maturidade. Entendeu? Meu amor, vem cá. Olha, não precisamos conversar. Olha só como ela poderia falar. Meu amor, fiquei tão triste e me sentindo menor por ter sido a última a ser lembrada junto com a nossa casa. Você acha que isso comunicaria, irmão, uma coisa certa? Olha só para você ver, vou falar de novo. Meu amor, olha como ela poderia ter falado, sem ser irônica. Fiquei tão triste e me sentindo menor de ter sido a última a ser lembrada junto com a nossa casa. Isso é assertividade. Ela não deixou de falar, tá vendo? Ela falou, mas agora da maneira certa. Ela não chegou ironizando ele. Muito bem, parabéns. Olha só, por que você vai fazer isso? Você está chamando o outro pro ringue de luta. É verdade, você está chamando o outro pro ringue de luta. Não, aqui, meu amor, vem cá. Olha, eu quero falar com você. Eu fiquei muito magoada. Eu fiquei muito triste do que você fez. Você colocou todo mundo na nossa frente e você esqueceu de mim. Eu sou sua esposa. Esses são os nossos filhos. Eu fiquei altamente triste com você, muito magoado e até com raiva. Eu estou com raiva disso que você fez. Olha, isso é assertividade. Eu não estou chamando outro para porrada, eu estou falando como eu me sinto. Olha só, ela poderia ser assertiva e não insultar. Olha só para você ver. Quando vi você dançando e as mulheres te olhando, eu fiquei com muitos ciúmes. Olha só, ela poderia ter falado isso. Não, ela falou assim, que papel, né? Dançando igual um vadio. Olha só. Gente, que tipo de conversa é essa? Você não vai crescer com uma conversa dessa? Fale de novo, ó. Tá vendo o que ela sentiu ali? Ciúmes dele. Olha, eu fiquei com ciúme de você. Olha só, ela poderia ser assertiva e não desrespeitar ele. Além de ciúmes, eu fiquei com muita raiva por achar que você estava dando trela ou estava dando corda para essas mulheres. Isso é assertividade, tá vendo, irmão? Você acha que é muito difícil fazer isso? É muito difícil fazer isso? É, né? Meu Deus do céu. Não estão treinando esse negócio aí. Não está treinando isso? Aí fica difícil. Agora, olha só. Ser assertiva e não esperar o homem adivinhar o que deve fazer ou como agir. Em uma situação parecida, olha só o que a mulher deveria falar. Em uma situação parecida, eu gostaria que você colocasse eu e nossa família em primeiro lugar e evitasse comportamentos que possam atrair a atenção de mulheres de forma ruim. Irmão, parece que não, mas a mulher tem uma coisa que não entra na cabeça do homem. Ela acha que ele deveria saber o que deveria fazer. E se ele não fez, é porque ele fez de propósito. Não é porque ele é lesado da cabeça, irmã. Você tem que entender isso, os homens são lesados da cabeça. Você precisa escrever, desenhar e ainda sublinhar as partes importantes. Entendeu? E fazer leitura. Vamos tomar leitura. Olha, leia comigo e fale o que você entendeu. Ah, isso aí. Muito bom. Oi? Os homens não. Os homens estão olhando ali, estão desconfiados. Mas não é isso, irmão. Fala a verdade. A mulher chega perto de você e ela fala assim, você não viu o que você fez? Não. Se tivesse visto, ele não tinha feito. Não é isso. Se o homem tivesse visto, ele não tinha feito. Você não pode começar uma conversa dessa. Você não percebe o que você fez? Não, ele não percebeu. Então, tá vendo? Você tem que ser assertiva. A mulher começa uma conversa dessa, aí um problema, irmão, e eu estou falando isso sério. Lógico, eu sei, mas eu vou falar aqui na forma retórica. A mulher, ela, tudo é sobre amor. Tudo é sobre amor. É incrível isso. Meu amor, na hora que você estiver voltando do trabalho, passa na padaria e compra aquele pão com um docinho em cima. Ele passa na padaria, compra o bolo, compra o pão de sal e não compra o pão com docinho. Aí, quando chega em casa, olha a fala dela. Cadê o pão com docinho? Ele, esqueci, meu amor. Se fosse sua mãe, se fosse para sua mãe, você não ia esquecer. Por que eu coloquei a mãe no meio, irmão? Não pode colocar a mãe no meio. Regra da discussão do casal. Não coloque a mãe no meio. Não coloque o pai no meio. Não pode comparar com o pai nem com a mãe. Entendeu? Aí para a mulher, se ele esqueceu de trazer o pãozinho com o docinho em cima, ele não ama ela. Pronto, ele já descobriu.
Você ama mais a sua mãe do que eu. Porque se você me amasse, você tinha lembrado de trazer o pãozinho com um docinho em cima. Meu Deus, o seu não, ele esqueceu mesmo, ele lesado a cabeça, ele compra todo dia aquele negócio, no dia que tem que comprar um negócio diferente, ele tem que anotar, você tem que ligar para ele. Olha, eu vou falando com você, meu amor. Pega agora, é agora. Não, depois não, é agora. Pega, vai. Isso, coloca dentro do saquinho, você colocou. Então tá bom, meu amor, te vejo em casa, tchau. Isso. Você não passa raiva. Você passa raiva uma vez só também. Não é verdade? E aí para a mulher tudo é sobre amor. Se o homem esqueceu a data, ele não ama. Se ele não falou da maneira certa, ele não ama. Se ele chegou e não conversou, ele não ama. Se ele não falou de forma espontânea, ele não ama. Entendeu? Se ele fez porque você falou com ele que gostava, só fez porque eu pedi. Só fez porque eu falei, mas é claro que ele fez porque você falou, ué. Isso é a demonstração de amor dele por você, ué. Você falou que gosta de flor, ele te deu flor. Ah, mas agora eu não quero. Por quê? Porque isso só deu porque eu te falei. Aí você falou, Jesus, dá graça. Dá graça, Pai, porque isso não é de Deus. Pode passar, irmão, por último. Você entende isso, irmão? Tem como você falar certo. Assertividade, estude sobre isso. Pegue livros sobre isso, tem vários livros sobre isso, sobre a assertividade. Nós temos que aprender a ser assertivo, tanto o homem com a mulher e a mulher com o homem. Por quê? Porque nesses últimos tempos, muitas mulheres são responsáveis pela forma de conduzir o seu casamento. Por quê? Porque as mulheres, olha irmão, estou falando sério isso com você, a mulher consegue castrar o homem com alguns tipos de fala. Se a mulher quiser derrubar um homem, ela acaba com a autoestima dele na hora. Na hora, acaba com tudo. Entendeu? Ela não valoriza o que ele faz, não valoriza as coisas que ele ganha. Ah, você está achando que você está fazendo grande coisa? Não está fazendo nada. Você não vê que eu estou pagando a metade da... Nossa, acabou, já foi embora. Você matou o homem no coração. Mulher, presta atenção nisso. O fato de seu marido errar não te dá o direito de errar. Não desonre o seu marido porque ele errou. Honre a Deus e manifeste isso no seu casamento. É o que eu espero também dos homens. Que a nossa mente seja transformada. Amém? Coloque sobre os seus pés. Vamos orar. Perdão por ter estendido aí um pouco, irmãos. Se até março nós não nos vemos, que Deus abençoe você, que Deus te dê graça. E que você, sobretudo, irmão, é igual isso. Igual a pastora Carol falou, pratique isso, irmão. Você tem que pedir a Deus, Senhor, me dá graça. Olha, realmente, sozinho, eu não tenho por que fazer isso. O homem sem Deus, ele não tem por que fazer isso. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos seres egoístas. Nós queremos ficar com a razão, nós queremos, se a gente puder matar o outro, a gente mata. Se a gente puder, sabe, tipo, pisar em cima do outro, a gente pisa, porque o nosso coração é mau, nós queremos ter a liderança. Porém, se Deus não entrar no nosso coração, nós nunca vamos viver isso que nós estamos falando. Que o Senhor realmente mude a nossa mente e mude o nosso coração, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, neste momento nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que muitas pessoas vieram aqui, Senhor, hoje, querendo ouvir a Tua voz, ó Pai, e eu sei que muitas pessoas, Senhor, foram confrontadas, ó Pai, a viver uma vida a partir, ó Deus, de uma mente renovada, não a partir, ó Deus, dos conflitos, não a partir, Senhor, das diferenças, não a partir da raiva, não a partir das emoções, Senhor, mas através de um guia que é a Palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduza mulheres com sabedoria, mulheres que edificam a sua casa, mulheres que sabem usar bem, Senhor, ó Deus, a sua língua, Deus, e toda a sabedoria que tem na sua mente. As mulheres são, de fato, Senhor, imprescindíveis para a humanidade, imprescindíveis para que homens maduros exerçam uma maturidade, Senhor, ó Deus, como homens que manifestam Cristo, Deus. Que o Senhor auxilie cada mulher para que seja uma adjuntora, Senhor, seja uma mulher idônea, Pai, que esteja ao lado do marido, que não venha competir, que não venha tentar ser melhor, mas que venha ser o que o Senhor chamou cada mulher para ser, ó Deus. Que o Senhor dê graça, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê controle das emoções, que o Senhor dê a temperança, que o Senhor dê o fruto, ó Deus, do Espírito Santo que se manifeste sobre a vida de cada mulher, sobretudo, Senhor, nesta noite. E que cada homem também que esteve aqui, Senhor, que o Senhor seja, ó Deus, manifesto na vida desses homens. Que nós possamos ter um Brasil, Senhor, e
um mundo de homens transformados, homens segundo o seu caráter, homens segundo, Senhor, a tua vontade, homens que entenderam o chamado do Senhor e que são fiéis à aliança e não a sentimento e não a desejo, Senhor, mas que são fiéis ao que o Senhor disse, creem nisso e vivem isso até que o Senhor volte, Deus. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Pastora Carol. Tinha essa atividade do homem? Tem também, tem. Eu queria ter ouvido a assertividade do homem. Aí eu desafiei ele a voltar daqui a 15 dias. Porque aí ele termina a parte que ele correu. E aí ensina outra parte. Porque a gente quer aprender é tudo, né? Aprender pelas metades, não dá. Porque vai que a gente dá uma manota. Aí o homem de Deus dá na cara da gente, né? Com assertividade. Dá na cara da gente com a assertividade. Então todo mundo pronto para isso. Você vai ter 15 dias para você ser assertivo. Amém? Daqui a 15 dias, eu falo, quem foi assertivo aí? Anota no momento de assertividade. Falei, eu podia ter matado ele aquela hora, mas eu não matei. Né? E realmente, casamento é o melhor lugar. Né? Eu sempre falo, você já pensou em separar do Léo? Nunca. E eu falo com ele. Sou filha de pais separados? Nunca. Mas matar várias vezes. Enforcado. Óleo quente no ouvido. Asfixiado. Vários tipos. Porque se um negão daquele solta, acabou, filho. Mas a gente brinca, mas né, nós precisamos ser assertivos. E esse é o ano da promessa. Promessa para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, em nome de Jesus. Então daqui a 15 dias, dessa vez vocês vão saber quem vai estar aqui. Israel, que eu quero ouvir a parte do homem. Se não tem, você trata de criar até lá, meu querido. Dá um abraço no seu irmão. Fala, meu irmão, daqui a 15 dias a gente se vê aqui. Que o Senhor te abençoe. Traga os amigos, traga outras pessoas. Porque nós cremos nesse tempo. Essa palavra foi a palavra que eu dei domingo. Assertivo. A diferença do eficiente para o eficaz. Esse é o ano. E eu nem tinha comentado com você, hein? Deus está no negócio.